Olá pessoal, tudo bem com vocês? Medo da justiça do trabalho. É sobre isso que eu vou falar hoje. Não é raro encontrar empresa com medo da justiça do trabalho. E por uma razão muito comum e óbvia. A justiça do trabalho sempre foi vista como uma justiça paternalista, um paizão, protetora do empregado. De fato, a justiça do trabalho ficou assim conhecida pela sua própria evolução histórica, pela história do direito do trabalho. Mas isso tem mudado. Deixa eu contar uma história, uma parábola, para você que vai retratar bem a justiça do trabalho de hoje. Conheça agora a história do irmão forte e do irmão fraco. Um casal, que eu vou dizer aqui, vou chamar de justiça do trabalho, teve 2 filhos. Um mais forte, Pedro, que era o empregador, empresário, e outro mais fraco, o Joãozinho, empregado. Esses pais resolveram então viajar e deixaram Pedro e João cuidando da casa e das coisas. O que aconteceu? Joãozinho pegava o controle da TV e colocava o seu programa preferido, porque ele chegou primeiro na televisão. Mas quando Pedro chegava, por ser mais forte, tomava o controle da TV de Joãozinho e assistia o que ele queria. E ai do Joãozinho, se falasse alguma coisa, levava uma surra. Isso durou por algum tempo, mas os pais voltaram e retomaram as regras da casa. Só que Pedro ainda estava acostumado a ser ou a exercer sua força sobre Joãozinho. Então, certo dia ele chegou e tomou o controle da TV de Joãozinho, como já era de costume, só que havia uma diferença. Os pais estavam em casa. Aí Joãozinho deu aquele grito: "Pai, o Pedro tomou o controle da minha mão e não quer deixar eu assistir." Imediatamente o pai chega e diz: "Pedro, devolva o controle ao Joãozinho, deixe ele assistir um pouco." Aí Pedro, com medo de levar uma surra de seu pai, entrega o controle a Joãozinho. Isso se repete por umas 2 vezes. Só que a situação se inverteu. Joãozinho, sabendo que podia usar a força do pai, começa a chantagear o irmão mais forte. Pedro estava assistindo e Joãozinho chega e diz: "Dá o controle agora, senão eu vou dizer ao papai." E Pedro diz: "Vá dizer." Aí Joãozinho dá aquele grito: "Pai, o Pedro tomou o controle da minha mão e não quer deixar eu assistir." Antes do pai chegar, o Pedro já entregou o controle ao Joãozinho. Aí Joãozinho diz: "Nada não, pai." Só que o pai, justiça do trabalho, percebe essa situação. Aí quando isso volta a acontecer e Joãozinho dá aquele grito, o pai grita de lá: "Se resolva com seu irmão." É claro que o pai não vai deixar os filhos saírem no tapa, mas deu uma autonomia maior para que eles resolvessem suas desavenças. Hoje, a justiça do trabalho, apesar de ainda ser considerada como paternalista, esse paizão, tem sido muito mais atenta às relações trabalhistas e imparcial. Não é incomum vermos sentenças improcedentes, 0 de condenação na justiça do trabalho. E é sobre esse tema, risco 0 de condenação, que eu quero convidar você para uma aula onde lá eu vou te mostrar que é possível chegar ao risco 0 de condenação na justiça do trabalho. Será uma aula 100% online, 100% gratuita e ocorrerá no dia 27/8 às 20 horas. Clique no link que está na descrição desse vídeo ou na bio e faz agora a sua inscrição. Eu te vejo lá. Direito do trabalho. Fique ligado.